Beleza. E estamos gravando, ao que tudo indica. Mais uma vez, boa noite a todos, bem-vindos. Vamos continuar a nossa conversa sobre contratos em espécie. E hoje eu separei, para a gente já começar legal, falarmos sobre o contrato de prestação de serviço. Nós terminamos a nossa conversa passada, a semana passada, nós falamos sobre empreitada e falamos sobre empréstimo. Então, nós trabalhamos sobre todas as perspectivas da empreitada. A aula da semana passada já está postada no YouTube. Caso você queira ter acesso para revisar, verificar alguma coisa, dá uma olhada lá. E as dessa semana eu posto na sexta-feira, mais tardar no sábado eu posto. Eu já posto tudo de uma vez. Nós falamos então sobre empreitada, os tipos de empreitada e falamos também sobre contrato de empréstimo, no seu desdobramento entre empréstimo de bem fungível e empréstimo de bem infungível. Falamos sobre comodato e falamos sobre mútuo. Eu pedi para que vocês fizessem lá atrás uma atividade para diferenciar prestação de serviço do contrato de empreitada. E nós hoje vamos conversar um pouco sobre essas diferenças. Na verdade, quando a gente trabalhou com locação, eu comentei com vocês o seguinte: existe locação de coisas, existe dentro do direito romano, existe a locação de obra e existe a locação de serviço. Hoje, o direito civil manteve o termo locação para a locação de coisas. A locação de obra se transformou em empreitada e a locação de serviço se transformou em prestação de serviço. É importante nós lembrarmos dessa ideia que foi trabalhada lá no contrato de locação, porque ela vai nos explicar a diferença, a distinção entre prestação de serviço e empreitada. Pelo menos a principal diferença. Mas nós vamos falar sobre isso no momento adequado. Então, tem mais gente chegando aqui. O nosso tema hoje é contratos e a gente vai conversar nesse instante sobre a prestação de serviço. Bom, eu vou ter que configurar o tamanho do slide aqui. Como é que eu vou fazer isso, senhor? Porque por causa da telinha que aparece aqui entre vocês, eu não consigo enxergar o que está no slide. Mas vamos lá. Acho que assim eu vou me virando. Deixa eu ver se eu fecho aqui um pouquinho mais. Enfim. Calma aí, povo. Vai dar tudo certo. Mas que coisa. Vamos lá. Então, a prestação de serviço, ela é prevista no nosso Código Civil a partir do artigo 593. Isso está colocado para você no material. E ela vai do artigo 593 até o artigo 609. E que é importante, se eu abro já diretamente o artigo 593, ele vai me dar essa primeira dimensão, essa primeira explicação que nós temos no parágrafo seguinte. Aplicam-se as regras previstas pelo Código Civil quando a relação de prestação de serviço não se configurar uma relação de emprego. Existe uma dificuldade que nós observamos em relação à prestação de serviço, que é essa aproximação que ela tem com a empreitada e também com uma relação tipicamente trabalhista. Porque se ela passa dessa linha divisória entre esses dois modelos de contrato, né, o contrato de trabalho e o contrato de empreitada, ela é tutelada por um outro conjunto de regras, um outro conjunto de dispositivos. Então, nós precisamos pensar o seguinte: a situação da prestação de serviço mesmo, ela acaba abordando ou se referindo a questões residuais, ou seja, diante de um serviço prestado por alguém, a primeira coisa que eu preciso analisar é uma relação trabalhista, é uma relação de emprego, porque se for uma relação trabalhista ou uma relação de emprego,
E essa relação trabalhista será configurada se nós verificarmos naquela relação a presença de todos os requisitos demonstrados no artigo 3º da CLT. Então, diante de um serviço prestado, os requisitos do artigo 3º da CLT foram integralmente preenchidos? Se foram, isso é uma relação de emprego. Então, isso não vai ser tutelado pelo Código Civil. Isso será tutelado pela CLT e qualquer eventualidade ou problema que ocorra na condução desse contrato, eu vou levar essa discussão para a Justiça do Trabalho. Não é uma relação de trabalho, não é uma relação de emprego, não tem a incidência da CLT. Então, agora eu tenho que analisar, é uma empreitada ou é efetivamente uma prestação de serviço de caráter cível? Né? E nós temos como é que apareceu que uma pessoa ingressou uma reunião para eu ingressar, que coisa esquisita. Enfim, sei lá o que é isso. Vamos lá. Então, a gente precisa realmente fazer essa análise, que a prestação de serviço cível, ela tem uma abrangência residual. Ela será utilizada quando aquela relação jurídica verificada não se enquadrar em uma relação trabalhista e tampouco se enquadrar em uma relação de empreita ou de empreitada. Então, esse é o primeiro parâmetro que nós temos que observar. E vai chegar um momento em que eu vou parar de compartilhar os slides e postar os artigos do Código Civil para a gente dar uma pensada e destacar alguns artigos que são importantes. A legislação trabalhista, e aqui voltando para o nosso slide, ela deve cuidar somente das situações que configurem ou que demonstrem o preenchimento do artigo 3º da CLT. Então, nós temos aquele serviço que é prestado com habitualidade, mediante remuneração, e também com uma figura de subordinação. Então, nós temos vários requisitos que esse artigo coloca, requisitos estes que devem ser observados, pois, do contrário, eu não tenho uma relação de trabalho. Como eu comentei com vocês, o Código Civil ele é aplicado de maneira residual. Vamos diretamente ao conceito de prestação de serviço. Quando a gente pensa em prestação de serviço, o que isso deve nos gerar, ou qual conclusão isso deve produzir em nós? Trata-se de contrato que formaliza um negócio jurídico firmado entre as partes, onde o prestador se obriga a realizar algum tipo de atividade em troca de uma contraprestação, ou seja, uma remuneração, do chamado tomador, que é o cliente. Nomenclatura. Lembra que na empreitada eu comentei com vocês, é o dono da obra e o empreiteiro. Dono da obra é quem contrata a empreitada, e o empreiteiro é a pessoa que realiza a obra. Como que nós verificamos as nomenclaturas em relação à prestação de serviço? Nós temos o tomador de serviços, e essa pessoa é o cliente, é aquele que contrata a prestação de serviço. E do outro lado, nós temos o prestador de serviços. E quem é o prestador de serviço? É a pessoa que está realizando a atividade, prestando o serviço que ele disponibilizou. Certo? Então, precisamos compreender essa identificação com bastante tranquilidade. Então, o contrato de prestação de serviço é um contrato que formaliza esse negócio jurídico firmado entre o tomador como o prestador. E esse serviço ele é realizado em troca de uma contraprestação, que é uma remuneração. Isso, a leitura do conceito de prestação de serviço já deve automaticamente produzir em nós essa ideia de algumas classificações. Por exemplo, se eu digo que, de um lado, o tomador de serviços ele é obrigado a pagar, a dar uma retribuição, uma remuneração pelo serviço, e, por sua vez, o prestador ele é obrigado a prestar o serviço, eu inevitavelmente preciso concluir que eu estou diante de um contrato bilateral. Por que bilateral? Porque eu tenho direitos e obrigações reciprocamente considerados. Então, o tomador tem direito de receber o serviço, de ter o serviço realizado, e tem o dever de pagar a remuneração.
O prestador de serviço tem o dever de realizar o serviço e tem o direito de receber a remuneração. Quando eu tenho direitos e deveres verificados nos dois polos da relação jurídica, nos dois lados, eu estou diante de um contrato bilateral. Então, a gente já sabe que a prestação de serviço é um contrato bilateral. Bom, é um tipo de contrato qual, nos termos do artigo 594, e aqui nós temos mais um artigo comentado, é aplicado a qualquer tipo de atividade lícita. O foco, ou o objeto de uma prestação de serviço é qualquer atividade lícita. E essa atividade lícita, ela pode ser executada de forma manual, algum trabalho braçal, efetivamente, ou ela pode ser executada de forma intelectual. Quando um advogado presta serviço, ele é contratado para atuar em um processo, nós estamos diante de uma prestação de serviço. Um serviço que é prestado, nós estamos diante de um serviço intelectualmente prestado. O contrato, ele é não solene, ele é um contrato informal, porque ele pode ser feito da maneira verbal ou escrita. Não é obrigatório e tampouco é requisito de validade do contrato de prestação de serviço que ele seja feito por escrito ou registrado em algum lugar. O contrato de prestação de serviço verbal também é válido. Mais uma vez, nós teremos sempre aquela dificuldade ou aquele problema em relação à prova, né? A produção de provas. Isso, de fato, inevitavelmente acaba sendo um problema que nós teremos, mas ele não deixa de ser válido por ser verbal. A lei não exige nenhum tipo de formalidade ou solenidade na sua formação. Qual a natureza jurídica? E aqui nós entramos nas classificações. Qual a natureza jurídica que nós observamos diante de um contrato de prestação de serviço? O contrato de prestação de serviço ele é bilateral, e nós já comentamos sobre isso. Nós temos direitos e deveres previstos nos dois lados da relação. Ele também é oneroso, existe onerosidade também no contrato, porque eu tenho uma remuneração paga, então eu tenho onerosidade ali. Ele é consensual, e consensual é uma designação que nós fazemos para qualquer contrato válido. Lembra sempre, porque o que é ser consensual? Ele é fruto do consenso, do ajuste, do acordo de vontade entre os envolvidos. Se o contrato não for consensual, nós estaremos diante daqueles vícios do negócio jurídico. E esse contrato poderá ser anulado. Então, lembra que nós colocamos como um dos requisitos do contrato, lá na teoria geral, a vontade livre. Se o contrato não for consensual, é porque não existe vontade livre. Muito cuidado com isso. Normalmente duradouro, você vai encontrar na doutrina a seguinte nomenclatura, coloquei entre parênteses para você, de duração continuada. Uma prestação de serviço, ela pode ser um contrato rápido, muito rápido, mas normalmente ela é um contrato duradouro. Ela vai se aperfeiçoar ao longo do tempo. Nós observamos uma prestação de serviço que não vai começar e terminar naquele momento, naquele instante. Então, nós estamos diante de um contrato de duração continuada. Enquanto houver serviço para ser prestado, nós estaremos com um contrato de prestação de serviço sendo válido. Quando a gente pensa na advocacia, um contrato de prestação de serviços advocatícios, qual é o prazo desse contrato? Da duração do processo. Quanto tempo isso vai demorar? Vai saber, nós temos processos que terminam mais rápido, temos processos que demoram mais para serem concluídos. Enfim, os contratos os processos possuem duração variada. Você vai ter advogados que vão firmar uma contratação de prestação de serviço dizendo assim, eu vou até a sentença. Se você quiser me contratar para fazer recurso, a gente vai fazer um novo contrato, tem um novo valor. Conheço vários colegas criminalistas que não fazem júri popular, por exemplo. Aí eles vão até a sentença de pronúncia, a decisão de pronúncia. Você vai estudar isso em processo penal. No momento do júri, o cliente tem que contratar outra pessoa, porque ele não faz júri. Na verdade, as partes, de comum acordo, de maneira consensual,
vão estabelecendo quais os parâmetros daquela contratação. Isso é muito tranquilo, isso faz parte de qualquer contrato. O que a gente tem que entender é que quando nós falamos que a prestação de serviço ela é duradoura, ou ao menos de duração continuada, isso não significa que ela é permanente, ok? Não temos prestação de serviço permanente, isso não pode existir. Essa ideia de prestação de serviço permanente vai aproximar a prestação de serviço de uma questão trabalhista, inclusive. Então, ela é duradoura, mas não é para sempre, né? Então, em algum momento, ela vai precisar ser concluída. Então, ela não é algo que vai começar sem nenhuma perspectiva de fim. Não. Eu tenho que ter um momento para encerrar esse contrato de prestação de serviço. Elementos do contrato de prestação de serviço. E aqui, compartilhado com você, é a vantagem, porque é como se fosse um quadro, né? Nós temos aí quais são os elementos essenciais para nós configurarmos uma prestação de serviço ou um contrato de prestação de serviço. O primeiro elemento que nós temos é a capacidade. E essa capacidade, ela é exigida perante todos os envolvidos. O tomador tem que ser capaz e o prestador de serviço precisa ser capaz. Todos os envolvidos no contrato de prestação de serviço devem ser maiores e capazes. Além disso, um outro elemento importantíssimo para a configuração da prestação de serviço, a onerosidade, que é essa previsão de prestação e contraprestação. Nós temos um pagamento envolvido, né, um fluxo financeiro por detrás desse tipo de contrato. Próximo elemento, o consentimento, que é a concordância, a ampla aceitação por ambos os lados. É fundamental haver consentimento. O objeto da prestação de serviço é um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e aqui nós estamos fazendo menção ao artigo 104 do Código Civil, quando fala da validade do negócio jurídico depender de um objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Então, nós usamos isso porque contrato é uma representação de negócio jurídico. Além disso, o objeto pode ser corpóreo, algo fisicamente mensurável. O que é um objeto corpóreo? Algo fisicamente existente. Esse mouse é corpóreo. Ele existe no mundo físico. Mas a prestação de serviço também pode ter por objeto algo incorpóreo, como, por exemplo... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá, porque para mim travou tudo aqui. Tipo, a imagem de vocês, mas então tá tudo certo. Qualquer coisa me manda mensagem, me avisa, tá? Deixa eu aumentar aqui o volume, caso alguém berre aí para mim, para me avisar que deu alguma pane. Mas beleza, então vamos continuar. O objeto, ele é lícito, possível, determinado ou determinável, corpóreo, que são esses bens fisicamente existentes, fisicamente mensuráveis, ou incorpóreos, que aí nós estamos nos referindo àqueles serviços que não existem no nosso mundo físico. E quando a gente pensa no serviço advocatício hoje, com todos os processos digitais, virtuais, é um serviço incorpóreo. Eu não pego mais uma petição hoje em dia, porque tudo hoje é protocolado no ambiente virtual. Então, acaba se caracterizando hoje como um objeto incorpóreo. Ele é também temporário, no sentido de não ser permanente, de duração continuada ou um contrato duradouro, mas temporário. Isso é muito importante de compreendermos, né? Muito importante compreendermos essa situação. O nosso próximo slide, ele vai falar sobre esses traços distintivos entre contrato de empreitada e a prestação de serviço. Mas, antes disso, eu quero conversar um pouco com vocês sobre algumas disposições legais que nós temos no Código Civil. Vamos dar uma olhada lá. Como eu comentei, o artigo 593 vai inaugurar a previsão no nosso Código sobre a prestação de serviço. E só para que isso fique muito claro para você, olha o que diz o caput do 593.
A prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial reger-se-á pelas disposições deste capítulo. Então, ele está excluindo aquela natureza trabalhista ou aquela relação trabalhista da abordagem deste código. 594. Toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. Dica: e anota aí no seu código, se você tiver com o seu código escrito aí, o seu código impresso. Quando ele diz toda espécie de serviço ou trabalho lícito, a licitude do serviço ou do trabalho não é o único requisito para ser válido o meu contrato de prestação de serviço. Coloque à frente do artigo 594, artigo 104 do Código Civil. A licitude do objeto precisa fazer menção ao artigo 104 do Código Civil. Não é só licitude, também faz parte de requisito de validade que seja a questão da possibilidade e da sua determinação. São outros elementos que não estão expressamente colocados no 594, mas que nós precisamos nos atentar. Chat. Luciano, está travando. Olha que coisa. É a internet que eu comentei com vocês. Ó. Já cantei a bola no começo. Tá. Melhorou? Me avisem. Se eu sumir, é o note que desligou. Está na tomada, mas não está carregando. Beleza, Luiz. Vai acontecer, então, o seu sumiço. Melhorou? Parou de travar? Preciso que alguém me dê um sinal aí. Deixa eu ver o nome. Alguém me responde. Juliana fez... Tá normal para mim, professor. Oi? Tá normal. Normal? Normal. Tá, vamos lá. Às vezes eu não sei se é um problema da internet das pessoas que está travando ou se é aqui, né? Me avisem, por favor. Então, coloca aí na frente do 594, artigo 104. Faz parte desses requisitos em relação ao objeto, analisar todo o artigo 104. Além disso, quando o 594 coloca lá material ou imaterial, se você quiser, anote em cima do material corpóreo. Quando o código diz material, ele se refere aos bens corpóreos, porque aí você pode encontrar com as duas nomenclaturas. E quando ele fala imaterial, ele se refere aos bens incorpóreos ou não corpóreos. São sinônimos. Várias nomenclaturas para a mesma coisa. Material é corpóreo e imaterial é incorpóreo ou não corpóreo. Pode ser contratada mediante retribuição. Você destaca isso e coloca remuneração. Não existe prestação de serviço sem remuneração. Ok? Prestação de serviço não é gratuita. Então, se uma pessoa te prestou um serviço, vamos imaginar que você tem um amigo que sabe mexer muito com coisa elétrica. E aí você teve um problema no interruptor da sua casa, você liga para o seu amigo, que é um final de semana, você está desesperado, ele vai na sua casa, consegue resolver o problema elétrico da sua casa e não te cobra um centavo. Porque vocês são muito conhecidos, enfim, não quer cobrar. Isso não é, tecnicamente, uma prestação de serviço. Porque para ser prestação de serviço, eu preciso ter uma remuneração, eu preciso ter uma retribuição. Isso é fundamental. E aí eu vou chamar isso de favor, de qualquer outra coisa, quando pensando tecnicamente, mas não em uma prestação de serviço. Ok? Bom, vamos ver outros dispositivos aqui que nós precisamos destacar antes de nós irmos diretamente para a questão das diferenças, né? Olha uma previsão muito curiosa em relação ao prazo. Artigo 598. Artigo 598. A prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 anos, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta, ou se destine à execução de certa e determinada obra. Nesse caso, decorridos 4 anos, dar-se-á por findo o contrato, ainda que não tenha concluído a obra.
Essa é uma previsão que nós temos no Código Civil, que não é aplicada exatamente da maneira como o Código nos coloca. A previsão do Código Civil é que a prestação de serviço não pode ultrapassar o prazo de 4 anos. Ah, professor, mas no caso do advogado, eu tenho processos que duram mais do que 4 anos. Então, deu 4 anos, vai estar encerrado? Não. Continua a prestação de serviço normalmente, mesmo porque a contratação do advogado, por mais que ela configure uma prestação de serviço, pessoal, ela é prevista e tutelada em lei própria, que é o Estatuto da OAB e o Código de Ética. O Estatuto da OAB é uma lei ordinária. E lembra o que fala o 593, a prestação de serviço que não estiver sujeita à lei trabalhista ou à lei especial. A contratação do advogado, ela está prevista em lei especial. É uma prestação de serviço tutelada e regulamentada na sua integralidade por lei específica. Logo, se eu tenho lei específica, eu aplico a lei específica. E lá no Estatuto da OAB, eu não tenho uma limitação de 4 anos. Agora, se eu contrato uma pessoa, um prestador de serviço, para ele realizar um serviço na minha casa, de uma pintura, por exemplo, essa pintura não pode durar mais do que 4 anos. Então, eu tenho que saber identificar algumas diferenças, certo? Eu vou observar o artigo 598, mas preciso analisar também os tipos de contratação. Se, por exemplo, essa contratação que nós estamos analisando, ela não entra em uma hipótese excepcional por conta de existir uma lei específica. Então, é um cuidado que nós precisamos ter, ok? Artigo 599 também é um artigo importante para destacarmos. Não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir a natureza do contrato, ou seja, nem se podendo presumir esse prazo, ou do costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato. Lembra que a gente falou que resolver é acabar, romper, extinguir o contrato. Parágrafo único. Lembra que o caput diz, mediante prévio aviso. Dica também, grifa no 599 esse mediante prévio aviso. As partes podem resolver rescindir o contrato? Podem, desde que haja prévio aviso. Elas não podem simplesmente chegar hoje e falar, estou indo embora, acabou, e já amanhã pular fora do barco. Não, tem que ter o prévio aviso. Então, destaca esse mediante prévio aviso. Como que esse aviso é feito ou com qual prazo esse aviso ele será feito para ser aceito, né? E não gerar uma indenização, não gerar uma responsabilidade. Inciso 1, com antecedência de 8 dias, se o salário se houver fixado por tempo de 1 mês ou mais. 2, com antecedência de 4 dias, se o salário se tiver ajustado por semana ou por quinzena. 3, de véspera, no dia anterior, quando se tenha contratado por menos de 7 dias. Então, se eu contratei uma prestação de serviço em que se presume que ela vai durar lá 5 dias, a pessoa pode me avisar na véspera. Agora, se eu contratei uma prestação de serviço em que se presume que ela vai durar semanas, ela não pode me avisar na véspera. Aí eu vou ter que analisar como que o pagamento, a remuneração será feita. Se for uma remuneração ajustada semanalmente ou quinzenalmente, ele tem que me avisar com 4 dias, pelo menos, de antecedência. Agora, se foi uma remuneração ajustada mensalmente, ele tem que me avisar com pelo menos, no mínimo, 8 dias de antecedência. Muito cuidado para esses prazos previstos no artigo 599, ok? Bom, algumas outras ponderações que nós podemos observar aqui. Artigo 607. Dá uma olhada no artigo 607, porque é um artigo muito importante. O contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Termina ainda pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade de continuação do contrato motivada por força maior. Aqui nós temos as várias maneiras, as múltiplas formas do contrato de prestação de serviço ser encerrado, né, ser interrompido.
mas nós precisamos destacar a parte inicial, que é a morte das partes. O que isso quer dizer? Contrato de prestação de serviço é um contrato personalíssimo. Então, eu contrato aquela pessoa para realizar aquele serviço. Se ela falece, essa obrigação não se transmite para os seus herdeiros. E o contrário também é verdadeiro. Se eu, tomador de serviço, faleço, a minha obrigação, a obrigação por mim contraída também não se transmite aos meus herdeiros. Nós estamos diante de uma obrigação personalíssima. Muito importante nós também darmos a ênfase necessária no artigo 607. Voltando aos nossos slides. Bom, nós temos 3 minutos. Vamos deixar para o nosso segundo horário para a gente conversar sobre a diferença entre prestação de serviço e empreitada. Vou encerrar aqui para a gente poder gerar daqui a pouquinho. Só ele carregar para mim baixar todo esse primeiro vídeo. A gente já inicia, eu já mando o link do nosso segundo momento. Até daqui a pouco, pessoal.